Eu fiquei muito frustrado com Deus, com algo que aconteceu comigo. Eu preciso compartilhar isso com você. Até porque talvez você também esteja frustrado com Deus por algo que você pediu e que não aconteceu, com algo que parecia ser muito da vontade de Deus e que acabou dando errado. Né? Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas elas não ocorrem conforme nós pedimos para Ele. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Silva e nesse canal nós falamos sobre fé, sobre propósito, falamos sobre inovação, sobre tecnologia. Então venha comigo, fica nesse vídeo, já curte e compartilha com outras pessoas para falar sobre decepção com Deus. E para falar sobre decepcionados com Deus, eu preciso contar algo sobre a minha vida, algo que aconteceu comigo e que me deixou muito decepcionado com Deus. Era em 2023, no final de 2023, ali em outubro, novembro de 2023, estava ali há 2 meses praticamente de acabar o meu contrato de estágio na empresa que eu trabalhava e eu não conseguiria ser efetivado. Meu gestor, ele tentou de diversas formas me contratar, me efetivar, mas isso acabou não dando certo. E o que aconteceu? Em janeiro de 2024, eu ia ter uma viagem para Londres, ia ficar um mês fora. E dificilmente eu ia conseguir uma vaga de emprego que me deixasse ir para Londres, né? Então ia ser muito difícil eu conseguir uma vaga nova. Então por isso eu não procurei nenhuma vaga, nenhuma oportunidade de emprego, justamente por conta da viagem. Eu ia esperar essa viagem acontecer para depois começar a procurar. Mas em paralelo a isso, meu gestor me ofereceu uma bolsa que eu não queria, porque era uma bolsa que não traria muitos benefícios para mim, mas eu acabei aceitando, porque era melhor isso do que nada. Mas no meio de tudo isso, eu orei muito ao Senhor, falando: Senhor, o Senhor sabe que ano que vem eu vou casar em maio, que eu vou ter diversas despesas por conta de casamento, por causa de aluguel, de casa, enfim. Eu queria um emprego muito bom. Eu orei ao Senhor falando: Senhor, que o Senhor possa abrir uma oportunidade que eu não esteja enxergando, mas que o Senhor está verificando, olhando, abriu essa oportunidade para mim. Então eu orei para o Senhor para que Ele pudesse fazer algo diferente no meio daquela situação que eu não queria, porque eu não queria essa bolsa, eu queria começar o ano de 2024 empregado, num emprego muito bom, e eu orei ao Senhor para que Ele pudesse, de fato, fazer algo diferente na minha vida, para que pudesse ir por um caminho diferente. E depois dessa oração, passou algum tempo. Na primeira semana de dezembro, eu estava lendo, até meio irônico isso, estava lendo o livro do Bibo que fala sobre o Deus que destrói sonhos. Eu estava lendo aquele livro e do nada eu recebo uma mensagem no WhatsApp. É um RH de um grande hospital em São Paulo que queria marcar uma entrevista comigo. E o mais interessante de tudo isso, eu não me candidatei para a vaga, eu não tinha me inscrito para esse hospital, nunca tinha feito nada com esse hospital, porque como eu tinha dito, eu já tinha parado de procurar emprego, não queria justamente para poder fazer minha viagem tranquilo, mas surgiu essa oportunidade, eu falei, eu sei que eu não vou passar, mas vamos responder, né? Porque eu vou falar que eu vou estar em viagem e eles não vão, né, seguir comigo. Então eu respondi a mulher do RH que entrou em contato comigo para falar se eu tinha interesse, falei que sim, e ela marcou uma primeira entrevista, ela mais uma pessoa da área de inovação desse hospital, e conversaram comigo sobre diversos assuntos que se perguntam no dia a dia de RH. E chegando no final eu comentei, olha, eu não queria estragar o processo seletivo de vocês, mas em janeiro eu tenho uma viagem, então eu prefiro falar para vocês, né, que eu tenho essa viagem, que eu prefiro que vocês me neguem, né, a vaga, do que eu acabe passando e de alguma forma impacte, né, no processo de vocês, caso vocês não queiram seguir comigo depois de eu não avisar vocês. E o pessoal do RH, junto com a pessoa da área de inovação, elogiou minha atitude, e agradeceu. E ali eu, né, meio que desisti, sabia que não ia passar, tinha certeza que não ia passar, né, por conta dessa viagem, né, fui bem sincero com eles. Mas depois de alguns dias, 2, 3 dias, a mulher do RH, ela me chama, manda mais outra mensagem, me dando parabéns, porque eu tinha passado para a segunda fase final, que era a entrevista já com a gestora da área, fazendo um desafio que eu precisava apresentar, né, resolver esse desafio e apresentar esse desafio para essa gestora. E aquilo me
acendeu uma esperança assim enorme no meu coração, enorme, 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 assim. Eu comecei a ficar muito alegre porque eu não tinha orado por aquilo, né? Eu não tinha procurado aquela vaga. Eu tinha orado só para que o Senhor pudesse abrir outras possibilidades que eu não estivesse enxergando. E quando aquilo aconteceu, quando eu passei para a última fase do processo seletivo que eu não me inscrevi, eu falei, meu Deus, é o Senhor querendo mover para que eu comece 2024 no emprego que realmente eu queira. E aquilo me alimentou uma esperança muito grande. Eu comecei a nutrir aquilo dentro de mim, porque é algo que eu queria muito, aquela vaga. Era uma vaga muito boa, com benefícios muito bons. Então, assim, era uma vaga dos sonhos, realmente dos sonhos. Era muito boa. E fiquei muito feliz, muito animado, muito alegre. Falei, meu Deus, eu acho que eu orei falando, Senhor, abra uma oportunidade que eu não estou vendo. E eu coloquei fé que aquilo que estava acontecendo comigo naquele exato momento era Deus falando comigo, era Deus de alguma forma me orientando para o meu futuro, para que as coisas começassem a andar. E chegou então a entrevista final, eu fiz a entrevista final, relativamente fui bem, não fui mal, e eu estava com uma esperança muito grande. E nesse meio termo, né, nesse meio tempo, como eu já tinha feito a entrevista, já era quase meados, quase para o final de dezembro, provavelmente a resposta só viria em janeiro e eu já estaria em Londres na minha viagem. E eu fiquei a minha viagem inteira assim pensando, e o RH não mandava mensagem, mas eu aquela esperança de, meu Deus, era Deus, tenho certeza que Deus ia abrir essa vaga para mim, que Deus ia me colocar lá, que eu ia voltar de viagem, eu ia estar empregado. Mas depois de um tempo em Londres, depois de 15 dias em Londres, eu estava pegando no aeroporto para fazer uma viagem para a Suíça, porque eu ia fazer um bate e volta na Suíça, e para ter uma das viagens mais incríveis que eu já tive na minha vida. Mas naquele dia, indo para a Suíça, no aeroporto, recebi uma mensagem do pessoal do RH falando que eu não havia passado. Na verdade, foi nem uma mensagem no WhatsApp, foi um e-mail. E assim, o meu mundo naquele momento veio ao chão. Eu parei e eu comecei a chorar, literalmente a chorar no aeroporto. Porque eu não acreditava, eu tinha certeza que aquela vaga era Deus querendo algo para mim, que era a Deus mudando a minha situação, mas eu me frustrei. Eu fiquei muito frustrado com Deus. Eu fiquei frustrado porque não era uma vaga que eu tinha me inscrito, não era uma vaga que eu tinha procurado, eu já tinha dentro de mim falado, eu não vou procurar emprego porque eu não vou conseguir, porque eu vou esperar voltar de viagem para depois focar nisso, já que eu tenho aquela bolsa, né, inicialmente, que eu não gostava dela, mas que me ajudou muito por um tempo. E eu fiquei muito frustrado com Deus. Eu fiquei muito frustrado com Deus por muito tempo por conta disso. Mas hoje, parando para refletir sobre isso, é aquilo. Às vezes o nosso coração planeja as coisas, às vezes o nosso coração está focado em algo que não deveria estar focado. O meu coração estava voltado para o emprego. O meu coração, tudo aquilo que eu estava desejando naquele momento era um emprego. O meu coração estava focado totalmente naquilo. E talvez o meu coração não estava focado de fato em Jesus. De fato, meu coração talvez não estava focado no centro, naquilo que realmente eu deveria me preocupar, que era estar buscando o Senhor, estar lendo a palavra dele, estar orando, estar buscando cada vez mais intimidade com ele. E muitas vezes nós somos humanos, nós somos assim. O nosso coração, o nosso pensamento está muitas vezes voltado em algo que não é do Senhor. E a gente tem que entender que muitas vezes as coisas vão acontecer em nossas vidas que nós vamos receber nãos, que nós vamos ser rejeitados de alguma forma em processos seletivos, enfim. Mas que Deus ele tem algo para nós. Que Deus, ele, independente do que aconteça conosco, ele tem algo para mim e para a sua vida. E que você, no meio dessa decepção, lembre-se que às vezes você não está decepcionado com Deus. Às vezes você está decepcionado com você mesmo. E é isso que eu sentia. Que eu não estava decepcionado com Deus. Eu estava decepcionado comigo. Eu estava decepcionado comigo porque eu não ia casar estando com um emprego bom, com um emprego fixo. Eu ia casar
sem poder ter um salário bom para manter a casa, sem e ter que ficar passando aperto. Eu estava decepcionado comigo porque eu queria algo melhor para mim e eu não conseguia com as minhas próprias forças. Eu estava decepcionado comigo porque as coisas que estavam acontecendo não estavam saindo do jeito que eu, Mateus, queria. Eu estava decepcionado comigo mesmo e não decepcionado com Deus. E às vezes nós estamos decepcionados com nós mesmos e nós descontamos isso em Deus. Nós precisamos aprender a separar as coisas, porque Deus é a única pessoa, o único ser nesse universo que nunca vai nos decepcionar, porque Ele tem planos para nós. E esses planos, eles são perfeitos e agradáveis. E muitas vezes nós não vamos entender esses planos. Nós vamos precisar vivê-los e aprender com aquilo que o Senhor tem. Então que você possa refletir nisso. Às vezes você está passando por algo hoje, como eu passei e ainda continuo passando. Sempre vamos passar por dificuldades, mas vamos estar sempre firmes, crendo no Senhor. Então que você possa refletir nisso. Às vezes você está decepcionado com Deus porque algo não aconteceu, mas na verdade você está decepcionado com você mesmo, porque você conseguiu chegar numa situação falando que daqui para cá eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força porque só Deus pode fazer. E Ele não faz, mas é porque algo Ele quer te ensinar, algo Ele quer te mostrar. Você não pode depender de você mesmo, você depende de Deus. E muitas vezes a gente fica decepcionado com nós mesmos e descontamos isso em Deus. Então que você não desconte a sua frustração em Deus, mas que você possa enxergar em Deus a solução para o seu problema. Mesmo quando você ora e não acontece aquilo que você pediu. Porque se não aconteceu, ou é porque está no tempo errado, não vai acontecer nesse tempo, ou 2, não é da vontade do Senhor para a sua vida. Então que você possa meditar e refletir nisso. Não fique decepcionado com Deus, mas Ele é o único ser, a única pessoa nesse universo que não vai te decepcionar. E se você gostou desse vídeo, já comenta, já curte e compartilhe com outras pessoas. E lembre-se, Deus é a única pessoa, o único ser que não vai te decepcionar. E se você está frustrado com você mesmo, reflita o porquê que você está frustrado com você mesmo. Por que você está se sentindo dessa forma. E coloque isso em oração. Fala, Senhor, eu estou me sentindo frustrado por conta disso e daquilo. Mas que o Senhor possa limpar o meu coração, possa limpar a minha mente e colocar dentro de mim somente aquilo que pertence a Ti, que é a paz, o amor e a esperança. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo, comenta, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau e a paz do Senhor Jesus.